Olá, amante do terror. Uns 8 dias atrás, eu fiz um vídeo falando sobre os analog horrors que eu mais gostei. Hoje tive uma ideia de vídeo parecida, falar sobre as creepypastas mais primordiais, aquelas que deram início a esse estilo de terror, que hoje em dia pode estar um pouco apagado, mas ainda está no coração de muita gente. Então, por que não falar sobre as creepypastas clássicas? Primeiramente eu queria começar com o Slenderman. Aqueles que me acompanham há um bom tempo sabem que o Slenderman é uma das minhas lendas favoritas. Para quem vive em uma caverna e não sabe quem o Slenderman é, ele é uma lenda criada lá em 2013 pelo Eric Knudsen, também conhecido como Victor Surge. Ele foi criado para um concurso de Photoshop chamado Something Awful, e se eu não me engano ele venceu. Ele ficou tão bem feito que essas imagens começaram a se espalhar pela internet inteira como uma lenda, e o povo genuinamente começou a achar que o Slenderman era uma criatura real. Com isso, várias obras envolvendo ele saíram por aí, como jogos e filmes, se bem que o último filme que saiu aí não foi lá essas coisas. Existem muitas versões sobre o que ele é, quem ele é, o que ele faz, como surgiu, mas, em suma, ele é uma entidade sobrenatural que possui uma alta gama de habilidades, e com elas, pode basicamente fazer o que quiser. Eu não vou ficar aqui me aprofundando muito sobre quem ele é, afinal, a gente tem algumas outras creepypastas para abordar, mas só para ficar registrado, ela é uma das minhas favoritas, tanto em questão de história, quanto em questão de nostalgia. Agora vamos pro Zalgo. Primeiramente, o Zalgo surgiu como um tipo de meme sombrio. Sabe aqueles quadrinhos ou desenhos infantis inocentes? Basicamente, o que o Zalgo fazia era corromper esses desenhos e quadrinhos infantis e transformá-los em coisas mais bizarras. Mas o Zalgo em si não era uma entidade, pelo menos não ainda. Ele era só uma espécie de corrupção nessas obras infantis. Só que com o tempo, a ideia foi começando a tomar forma. E agora o Zalgo é uma entidade cósmica, assim como o Rei Escarlate, com o objetivo de corromper tudo o que existe. Eu já falei dele aqui no canal tem uns 2 anos. Recomendo que veja, a história tá interessante. Agora vamos para um outro queridinho meu, o The Rake. Por que eu gosto tanto do The Rake? Porque, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é complexo. O The Rake é descrito como uma criatura humanoide de pele cinza, sem pelos. As aparições dele já foram relatadas em 4 continentes diferentes, e pasmem, ele já foi referido como Skinwalker. Quem conhece sabe o peso que esse nome tem. O relato mais antigo é um diário de bordo de um marinheiro em 1691. Ele tem o costume de lacerar suas vítimas enquanto elas estão dormindo, e, em alguns casos, ele costuma sussurrar com uma voz bizarra nos seus ouvidos antes de fazer isso. Aqueles que conseguem sobreviver ao The Rake ficam traumatizadas pelo resto da vida, e algumas tendem a tirar suas próprias vidas para que não sejam atacadas por ele de novo. Então, cuidado quando for dormir. O próximo da lista é o Eyeless Jack. Eyeless Jack também é uma das antigaças. Ela conta a história de um espírito amaldiçoado de uma pessoa que sofreu um acidente terrível e acabou perdendo os seus olhos. Esse espírito tenderia a entrar silenciosamente na casa das pessoas durante a noite, depois cirurgicamente remover os seus rins e comê-los. Um tanto macabro. Dizem que ele vestiria um moletom preto com um capuz e uma máscara azul sem boca. E onde eram para ter os olhos, são só 2 órbitas negras com uma substância preta saindo de dentro deles. Uma substância fétida. Não tem muitos detalhes que eu posso dizer sobre Eyeless Jack, mas o que eu posso te contar é que muitas pessoas se borraram de medo quando viram essa creepypasta antigamente. Smile Dog, ou Smile.jpg, é uma creepypasta sobre uma imagem. Sim, uma imagem, mas não é uma foto qualquer. Reza a lenda que uma imagem de um husky siberiano carregaria energias destrutivas que poderia fazer com que pessoas comuns retirassem a sua própria vida. Existem vários relatos de pessoas que, depois que viram a imagem, nunca mais conseguiram tirar esse sorriso maldito da sua cabeça e viviam tendo pesadelos com a imagem do Smile Dog. Aqueles que a veem tendem a entrar em um estado de paranoia, achando que a qualquer momento alguma coisa muito ruim vai acontecer. E, antes que essa tal coisa ruim aconteça,
elas acabam cometendo suicídio. Essa é uma das creepypastas que mais me deu medo antigamente. Não apenas por causa da história em si, mas por causa desse maldito sorriso desse cachorro na minha tela. Mas, graças a Deus, eu nunca morri. Abandonado pela Disney. Tá aí uma das creepypastas que eu mais gostei de trazer aqui pro canal. Ela conta a história de um parque que foi abandonado pela Disney faz muito tempo. Alguém resolveu se aventurar nessa ilha e lá dentro encontrou horrores inimagináveis, conhecidos como corruptos, que eu já fiz vídeo aqui no canal. O pior deles, sem dúvida, foi o Mickey fotonegativo, ou pelo menos foi o mais traumatizante. Se sabe que depois que ele deixou a ilha, a vida dele virou do avesso. Ele começou a ser perseguido por todos os cantos por causa da sua nova descoberta. Mas, se você quiser saber mais da história, recomendo que vá assistir o vídeo que tá no card aqui em cima. Eu até poderia falar do Jeff the Killer aqui, mas eu acho essa lenda tão, mas tão ruim que, infelizmente, eu me recuso a falar dela aqui, apesar de estar fazendo uma menção. E, por último, temos Jack Risonho. De acordo com a história, Laughing Jack era um brinquedo de um menino chamado James, só que acabou se tornando um ser maligno depois que foi possuído por um espírito malevolente. A partir daí, o Jack começou a assombrar principalmente crianças, sempre com um sorriso macabro no rosto. Ele é descrito como um palhaço de aparência perturbadora, com um sorriso sinistro e olhos vazios. Uma das teorias sobre a origem do Laughing Jack é que, na verdade, ele era um demônio disfarçado, que se alimentava do medo e da inocência das crianças. Mas nada confirmado. Lendas tipo o Ben Drowned, Sonic XZ, são outros tipos de creepypastas, de games, assim como as de mídias perdidas, como o suicídio de Lula Molusco, Dead Bart e Candle Cove. Se você quiser, eu posso trazer outros vídeos envolvendo essas creepypastas clássicas de outros tipos. Basta você descer aqui nos comentários e dizer. E aproveita que você vai descer e me segue nas minhas outras redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram. E lembre-se, apesar das creepypastas serem fictícias, tem algumas que são baseadas em fatos reais. Quais será que foram, hein? Mano, tem um mosquito na minha tela que tá me incomodando, velho. Porque tá escuro essa porra, aí fica... Ai, sujou minha